Glória a Jesus. Maravilha. Querida igreja, eu peço sua atenção, não conversa não olha para o lado não. Eu não vou ser muito longo, as horas já se avançaram, mas deixa eu falar para a igreja. Eu gosto sempre de evidenciar a maneira pela qual o texto veio à minha vida, porque, de fato, a gente só é porta-voz. Nós somos só o porta-voz. João Batista, diz o texto, ele era a voz do que clama no deserto. Glória a Deus. Voz do que clama, ele não era a propriamente voz, ele era a voz do que clama. Então, esse texto me veio após o convite do pastor Leonardo. É claro que o obreiro, aquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor, ele sempre tem que estar meditando, orando, louvando, em jejum. Isso aí é fato, é requisito para ser crente. Quanto mais nesses últimos dias maus. Então, nós temos sempre que estar em comunhão com o Senhor, e diz o apóstolo Pedro, prontos para, se alguém nos inquirir a respeito da nossa fé, a gente está pronto para defender. E só vai defender a fé aquele que conhece a fé, não é verdade? Se alguém me questionar a respeito de algum assunto bíblico, eu tenho que saber para defender. Se eu não souber, eu tenho que ter a sinceridade de falar que eu não sei. Então a gente sempre está ligado com Deus através da Bíblia, através da palavra. Só que eu não tinha texto para pregar hoje. Quando o pastor me convidou, eu demorei 20 minutos para responder a sua mensagem. E após o Senhor colocar esse texto, foi que eu aceitei o convite. Então, nessa noite, eu gostaria de falar sobre o Deus que nos guia por amor. O Deus que nos guia por amor. É sobre isso que eu queria falar. Agora, em primeiro lugar, queria ressaltar aqui, que é natural, observe, você é um ser humano, você é uma pessoa. Você tem sentimentos, emoções, instinto, fraquezas, falhas, pontos positivos, pontos negativos. Você é uma pessoa que em si, na sua natureza, você é impedido de agradar a Deus. Sim ou não? Sim. Então, se você tem limitações por ser humano, se você tem defeitos, fraquezas e falhas, é natural, aqui onde eu quero entrar na primeira parte dessa mensagem, é natural que nós, como seres humanos, observe isso, guarde isso. É natural que como a gente é ser humano, como a gente é indivíduo, é natural a gente buscar uma razão ou uma causa para que os eventos que acontecem na nossa vida a gente venha entender. Não é verdade? Quando acontece algo na nossa vida, algo ruim, uma circunstância adversa, um problema, um luto, uma morte, um acidente, uma provação, uma tentação, algo que foge do nosso controle, algo que nos desmotiva, algo que mexe com o nosso sentimento, com as nossas emoções, algo que tira a nossa paz, algo que tira nosso sono, a gente, por natureza, é normal buscar entender por que está acontecendo, qual é a causa, qual é o motivo, qual é a razão. Isso é natural. Agora, isso não pode definir a nossa perspectiva para com Deus. Porque eu não preciso entender o que é que está acontecendo. Jesus foi bem claro em dizer, se tiverdes fé. Então vai ter muitas coisas na tua vida que você não vai entender, você não vai achar o motivo, você não vai achar a causa, mas você tem que continuar crendo e confiando no Senhor. Mas é natural a gente buscar a causa, a circunstância, por que aconteceu isso? E por que eu estou falando isso? Porque quando a gente é tentado, vou falar de duas coisas aqui nessa mensagem rapidamente. Quando a gente é tentado e quando a gente é aprovado, a primeira coisa que ativa em nós é o gatilho, porque isso está acontecendo comigo. Se for na tentação, por que, Senhor, tu está permitindo? Se for na aprovação, por que eu, Senhor? E aqui tem uma grande diferença, porque a tentação, eu quero explicar para os irmãos, o que é a tentação? Em primeiro lugar, a tentação é o teste da fé e da obediência do indivíduo. Olha só, a tentação, ele é o teste da fé, é o teste da obediência do indivíduo, visando o quê? Revelar a sua verdadeira natureza e caráter. Ou seja, quando nós somos tentados, essa tentação é um teste para provar a nossa natureza e para provar o nosso caráter. Ou seja, na tentação, é ali que é revelado a minha natureza e o meu caráter. Na tentação, é ali que é revelado o que há dentro de mim. A natureza caída ou a natureza vitoriosa do Cordeiro. É na tentação que é revelado dentro de mim se eu vou preferir obedecer os instintos da minha carne ou se eu vou preferir obedecer a palavra que foi dita a mim no começo da minha caminhada. Lembra de Josué? Texto icônico, um texto áureo. Deus disse para Josué, medita nesse livro, de dia, de noite. Não te desvie para a esquerda nem para a direita. Para quê? Para que faças prosperar o teu
caminho. Ele estava qualificado para prosperar o seu caminho, desde que meditasse na lei. Então a tentação é o teste da fé e da obediência, para revelar a natureza e o caráter do indivíduo. Agora, a aprovação não é isso, não é dessa forma. A tentação é para provar a tua natureza e o teu caráter. E a aprovação? A aprovação é diferente, porque a aprovação tem múltiplos propósitos, tem diversos propósitos, mas alguns propósitos da aprovação. Primeiro, gerar crescimento. Segundo, fortalecer. Terceiro, purificar a fé. Então, quando na tentação nós estamos tentados para ver o que tem dentro de nós, na aprovação já não é assim. Na aprovação, a utilidade dela em nossa vida é gerar crescimento. É gerar prosperidade nossa espiritual. É purificar a nossa fé. Com qual objetivo? Trazendo o aperfeiçoamento espiritual e o amadurecimento da fé. Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Na tentação, ninguém cresce. Oh, glória a Deus. Na tentação, você não cresce, você mostra quem você é. Mas na aprovação, você cresce. Na aprovação, você progride. Na aprovação, você avança. Na aprovação, a tua fé imperfeita é aperfeiçoada. Oh, glória a Deus. Enquanto na tentação você está sendo tentado para mostrar quem você é, na aprovação você está sendo forjado para ver quem você vai ser. Por que eu estou explicando esses dois conceitos? Que foi a forma que Deus estabeleceu no meu coração. Porque quando a gente entende que a tentação e a aprovação faz parte da nossa caminhada, que faz parte do nosso trajeto, faz parte da nossa conduta, a gente entende o que Deus quer de nós. Porque quando a gente é tentado, eu já vou entrar no texto, já para encerrar na mensagem. Quando a gente é tentado, não é que Deus está sendo mau em permitir a tentação, é que Ele quer mostrar para mim, para você e para o nosso adversário quem de fato nós somos. E quando a gente cede à tentação, fica evidenciado que nós ainda somos pessoas caídas. Agora, quando a gente vence a tentação, diz o apóstolo Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim: bem-aventurado o varão que prevalece diante da tentação, que é aprovado e aprovado, porque depois receberá a coroa da vida. Ou seja, Tiago está dizendo, a intenção da tentação não é te fazer cair, é te revelar quem você está sendo. De tal maneira que se tem alguma coisa na minha vida que me faz cair, é porque ali precisa de fortalecimento naquela área. Ali precisa de amadurecimento, ali precisa de crescimento. E a aprovação? A aprovação é para me aperfeiçoar e trazer amadurecimento da fé. Com qual objetivo final? É aquilo que Jesus disse, perseverar, criar intimidade e, por fim, o mais lindo de tudo, que é o mais difícil do ser humano. Perseverar, a gente até consegue. Sim ou não? A gente consegue. Né? Tem pessoas que estão doentes caminhando, tem pessoas que estão passando luto caminhando, tem pessoas que estão sendo humilhadas e estão caminhando. Então, perseverar é o primeiro fundamento. Segundo, através da perseverança, o apóstolo Paulo desenvolve isso em Romanos. Através da perseverança, cria-se o quê? Intimidade. Você persevera em conhecer Deus, você persevera em buscar o Senhor, e essa perseverança te gera intimidade. Você fica íntimo do Senhor, você fica próximo do Senhor. Por que os apóstolos se tornaram íntimos? Porque perseveraram em caminhar do lado de Cristo. Então, primeiro você persevera, segundo você cria intimidade e terceiro, para a glória de Jesus, depois que tu perseverou, depois que tu criou intimidade, você fica totalmente dependente de Deus. Totalmente dependente de Deus. O pão é Ele que dá, a água é Ele que dá, a roupa é Ele que dá, o dinheiro é Ele que dá, a saúde é Ele que dá, o livramento é Ele que dá, a porta que se abre é Ele que abre, a janela que se abre é Ele que abre, a ajuda que vem do irmão é Ele que usa o irmão. Então, primeiro, a aprovação faz você perseverar, porque eu nunca vi um crente na aprovação voltar atrás. Se é crente, não volta atrás. Se é sincero, não volta atrás. Se é cristão, não volta atrás. Porque a aprovação não é para nos reprovar, é para nos aprovar. Então, se você é crente, se você é servo, se você é fiel, a aprovação vai te fazer caminhar. A aprovação vai te criar intimidade. Irmãos, imagina a intimidade que foi criada no coração do discípulo após Jesus permitir aquela tempestade. Antes da tempestade, aqueles homens eram um. Depois da tempestade, aqueles homens foram outros. Porque aquela experiência de provação gerou para eles intimidade. E, por fim, dependência. Então, por que eu gastei esses 9 minutos nessa introdução? Para te fazer entender que o nosso Deus nos guia por amor.
Só que o amor de Deus, eu estou vivendo isso, então eu creio que eu posso falar, o amor de Deus não vai anular da nossa vida a tentação. E junto com a tentação vai vir o quê? Sofrimento, humilhação, escárnio, perseguição, calúnia, pedrada. O amor de Deus não anula a tentação. Não é verdade? Então que você entenda isso. Serás tentado. Já pensou se a gente fosse calcular o amor de Deus ou se fosse condicionar o amor de Deus e anular o amor de Deus pela tentação? Por que Cristo foi tentado então? 40 dias e 40 noites. Se ele era o Filho de Deus, o Santo de Deus, o Salvador do mundo, o Cordeiro do mundo, mas foi necessário ele ser tentado, como eu disse aqui no começo da mensagem, para ser revelada a sua natureza divina e o seu caráter santo. Irmãos, na tentação Satanás descobre se eu sou caído ou se eu sou santo. Quando Satanás prepara um prato para um crente que ele cede, é porque aquele crente ainda não teve a sua vida preparada em Deus para vencer. Agora, quando Satanás prepara um prato e o crente rejeita, fica evidenciado no mundo espiritual que aquele crente é um crente santo. Diz a palavra do Senhor, Arioque, servo e chefe dos eunucos de Nabucodonosor na Babilônia, colocou aquela dieta para os hebreus comerem. Mas Daniel, capítulo 1, versículo 8 a seguir diz, e Daniel assentou-se no seu coração, não comer dos manjares do rei, nem das suas iguarias, para que não se corrompesse. Foi tentado, foi intimado, mas ele prevaleceu e venceu. Então, em primeiro lugar, o Deus que nos leva por amor. A retrospectiva histórica que Moisés faz, o versículo 1 fala o seguinte, estas são as palavras de Moisés que falou diante de Israel. Agora, interessante, observe no finalzinho da mensagem já. Quando Moisés fala essas palavras para Israel, há um evento aqui que eu preciso falar para os irmãos entenderem. Por que é que Moisés repetiu tudo aquilo que Deus fez? Versículo 29 diz assim, versículo 29. Então eu vos disse, não vos espanteis nem os temais. O Senhor, vosso Deus, é o que vai diante de vós, ele pelejará por vós. Por que é que Moisés está falando tudo de novo? Porque a geração que saiu do Egito, os anciões, os adultos, os chefes de família, haviam morrido no deserto ao longo dos 40 anos. E essa geração que está pronto para entrar em Canaã é uma geração nova. São jovens, adultos de meia idade. Então era necessário Moisés fazer uma retrospectiva de tudo o que Deus fez e tudo o que eles fizeram em resposta. Sempre vai ser assim na nossa vida. Ou você acha que Deus não quer que você consulte o teu ontem para você acertar hoje e melhorar no teu futuro? Sempre vai ser assim na nossa vida. O ontem sempre vai nos mostrar aonde nós erramos para que o hoje venha a ser remédio para o nosso futuro. Então Moisés está repetindo tudo o que Deus fez ao longo da jornada do Egito, da travessia do Mar Vermelho, da entrada no deserto e agora prestes a sair para Canaã. Moisés está repetindo tudo o que Deus fez. Agora, qual é a ênfase de Moisés? A ênfase de Moisés é a seguinte: o Senhor vos libertou por amor. O Senhor não vos libertou por mérito vosso. O Senhor não vos libertou porque vocês mereciam, porque vocês eram bons, porque vocês o agradavam. Não, o Senhor vos libertou por amor. Porque amou vossos pais, diz Moisés, amou Abraão, amou Isaac, amou Jacó e amou vocês. Então, Moisés está deixando bem claro que a causa do livramento do Egito, a causa da libertação do Egito, a causa do sustento do deserto era simplesmente por amor. Deus estava sustentando, guiando, levando por amor. Agora, o livro de Deuteronômio nos apresenta duas coisas. A lembrança de um passado de fracasso. Isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui, eu penso todo dia na minha vida isso. O livro de Deuteronômio está lembrando o fracasso de Israel com qual finalidade? Para propor para Israel uma nova oportunidade de sucesso. É assim que Deus faz. Deus não pega os nossos fracassos e lança no nosso rosto, não. Deus pega o nosso fracasso e apresenta e fala assim, você errou aqui. Passa a acertar para que amanhã você tenha sucesso. Passa a acertar para que amanhã você cante o hino da vitória. Passe a acertar para que amanhã você não seja vencido novamente. Isso é tentação e provação dos dois lados. Enquanto Satanás está no deserto tentando o povo a murmurar, enquanto Satanás está no deserto tentando o povo a idolatrar Baal, a idolatrar o bezerro de ouro, enquanto Satanás está no deserto tentando colocar na mente do povo que Deus está sendo duro demais na sua provação, Deus está provando o povo, enviando coluna de nuvem, coluna de fogo, maná, codornizes, água da rocha. As roupas não se gastam, os sapatos não se gastam, ninguém morre de doença.
Ninguém morre de calor, ninguém morre de frio, ninguém morre de fome, porque enquanto Satanás está tentando, Deus está provando. Então Moisés está tendo esse papel, apresentar para o povo o amor de Deus no cuidado, no zelo, no sustento. Agora, uma coisa muito interessante, olha o que diz Deuteronômio, deixei aqui anotado para você, Deuteronômio 7,6, olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, por que é tão importante a gente saber qual é o fundamento da nossa salvação? Por que é tão importante a gente saber o fundamento e por que a gente foi escolhido? Porque pode ser que alguém aqui de Monte Santo, Deus levante em grandeza. Só que quando Deus levantar em grandeza, vai saber que a grandeza não é propriamente por mim, é por Ele próprio. Olha o que diz a palavra do Senhor, Deuteronômio 7,6, versículo 6. Porque povo santo és ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que ele fosse seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra. Verso 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a dos outros povos, pois vós eram em menos número do que todos os povos. Verso 8. Mas porque o Senhor vos amava. Irmãos, eu tenho aprendido. Se eu tenho aprendido, tenho credencial para falar. Eu tenho aprendido que a maior revelação que Deus pode me dar é do seu amor. A maior revelação que Jesus pode dar para nós nessa noite, daqui até o dia da nossa sepultura, é o seu amor. O amor de Deus é a maior revelação que Ele tem para dar para a gente. Recentemente, no mês passado, eu preguei uma mensagem no livro de Daniel e eu fiquei impactado porque lá em Daniel está escrito isso. Quando Daniel jejuou, quando Daniel orou, quando Daniel se humilhou, quando Daniel buscou a face do Senhor, o anjo diz para ele: Daniel, varão valoroso, tem de bom ânimo, eu desci para te revelar as palavras, porque as tuas orações subiram aos céus. Olha só, as tuas palavras subiram e por causa das tuas palavras eu desci para te revelar. Observe, as palavras subiram, saiu a ordem do Senhor para Gabriel descer. Agora Gabriel revela por que ele desceu. As palavras foram um veículo de Daniel para com Deus. Mas qual foi o veículo de Deus para com Daniel? Leia o texto, capítulo 9 de Daniel, verso 22, se não me falha a memória. O anjo diz assim: porque és muito amado. O anjo deixa bem claro que ele não desceu por causa das palavras. Não, as palavras foi só um veículo que Deus usou. Mas ele desceu pelo amor que Deus tinha por Daniel. E esse amor era tão grande, tão grande, tão grande, que fez Deus revelar o futuro para ele. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele nos livra da morte. O amor de Deus é tão grande por mim e por você, que Ele nos consola e nos ajuda todo dia a perseverar. O amor de Deus é tão grande na nossa vida, que Ele nos dá a vitória dia por dia. Não deixa faltar o pão, a água, o alimento, o livramento. Livra até mesmo aqueles rebeldes da nossa família. Por amor. Agora, textos interessantes e maravilhosos que eu anotei aqui para dizer para a igreja rapidamente. Textos maravilhosos que eu gravei aqui para falar para você nessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 6. Não, olha o que diz a palavra do Senhor aqui, que eu anotei. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó, de meio de um povo bárbaro, Judá ficou sendo santuário de Israel, Israel o seu domínio. Quando eles saíram de dentro do Egito, Deus fez do povo o seu santuário. Meu Deus, irmãos, isso aqui é tão lindo, sabe por causa de quê? Não era um povo santo, não era um povo perfeito, não era um povo que acertava, era um povo que errava, era um povo que pecava, era um povo que falhava, mas mesmo assim Deus estava ali no meio. Mas mesmo assim Deus estava com eles, andando com eles, caminhando com eles, se manifestando a eles. Nas palavras de Isaías 48, 21. Isaías 48, 21 diz assim: e não tinham sede quando os levava pelo deserto e fez brotar água da rocha, por amor. Ou seja, irmãos, isso aqui é tão lindo porque Deus, ele mudou as leis da física para satisfazer o povo por amor. Deus fez uma água, um instrumento da natureza sólido, brotar um líquido por amor. Deus fez codornizes voarem pelo vento e cair no arraial do povo. Deus fez a coluna de nuvem iluminar a noite. Deus fez a coluna de nuvem iluminar o dia, proteger no dia dos raios do sol, por amor. E é interessante que quando Daniel ora, Daniel ele baseia a sua intercessão por Israel baseado no amor de Deus. E aqui eu quero revelar um segredo para você
para que você venha ter resposta nas suas lutas. Como o pastor falou aqui, só tem vitória quem tem luta, é requisito, é regra, causa e efeito. Lutou, venceu, tem vitória. Para que nós venhamos ter vitória, irmãos, eu aprendi uma ferramenta nesses últimos dias da minha vida, vou dizer nesses últimos anos, nesse último ano para cá, eu aprendi que nenhum argumento que eu possa usar perante o Senhor, meu Deus, se é que eu tenho um argumento para usar diante dele, nenhum argumento pode ser maior do que o seguinte argumento: Senhor, faz na minha vida por amor do teu nome. Faz na minha história por amor do teu nome. Faz na minha casa por amor do teu nome. Por amor do teu nome. Esse foi o argumento que Moisés usou com Deus, quando Deus em Êxodo 32 e 33 falou assim: Moisés, esse povo é rebelde, duro de coração, vou exterminá-los. Deus já tinha decidido. A vontade permissiva do Senhor já tinha sido decretada, não a vontade absoluta. E Deus falou assim: eu vou exterminar e de ti farei uma nova nação, porque tu tens sangue hebreu, tu é levita, de ti eu vou dar seguimento. Aí Moisés falou assim: não, Senhor, é o teu povo. Não, Senhor, é a tua semente. Não, Senhor, é a semente de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra-te do pacto que fizeste com eles. E por amor ao teu nome, poupa-os a vida. Aí Deus falou assim: tá bom, Moisés, também te darei esta resposta. Também farei o que tem pedido. Então, nessa noite, o Senhor, Ele tem permitido a tentação e tem permitido a provação. Na tentação, fica evidenciado o meu caráter e a minha natureza. Na provação, fica evidenciado que eu estou sendo forjado para melhorar. Estou sendo forjado para crescer. Estou sendo forjado para que a minha fé venha a ser purificada. Diz a palavra do Senhor que é um processo na nossa vida, espiritualmente falando. Os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, só espiritualmente. Que a nossa fé é como se fosse um mineral para Deus. Por quê? Porque Deus usa a metáfora do mineral, a prata e o ouro. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, Pedro diz que aquela perseguição que estava invadindo a igreja primitiva tinha uma finalidade: aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar a fé dos santos, de tal maneira que não temeram leões, de tal maneira que não temeram a cruz, de tal maneira que não temeram o latão cheio de fogo, de óleo fervente, de tal maneira que não temeram a espada, porque a provação do primeiro século aperfeiçoou a fé da igreja. Então o amor de Deus é o que eu queria dizer aqui nessa noite. Não vai anular sofrimento, o amor de Deus não vai anular tentação, não vai anular provação. Mas pode ter certeza que esse mesmo amor que permite a tentação, esse mesmo amor que permite a provação, esse mesmo amor vai te fazer chegar do outro lado. Esse mesmo amor vai te fazer chegar do outro lado. E você vai possuir a sua herança. No final da vida de Daniel tem um versículo lindo, se não me engano, Daniel 12, 9 até o 12. O anjo fala para Daniel: Daniel, encerra o livro, sela o livro e descansa, porque breve você vai entrar no seu quinhão. Quinhão é a recompensa. Quinhão é o salário. Quinhão é aquilo que Deus dá como recompensa de uma trajetória. Então, nessa noite, irmão, Deus está nos guiando cada dia por amor. Agora, lembre-se, esse amor não vai te privar de ser tentado. Não vai te privar de ser provado. Mas ele vai te sustentar até o final. Porque crente não recua, crente avança. Amém? Se coloque de pé. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.